Vocês aí detestam jornalista que fica em cima do muro, não é verdade? Não, tem favorito sempre, não tem essa conversa de 50-50. Tá, e Palmeiras e Flamengo? Para título brasileiro e para título de Libertadores. Quem é o favorito? Tem como chegar a essa conclusão? Tá difícil para mim, tá? Tá bem difícil para mim. Vamos falar da briga por vagas diretas na Libertadores, que eu acho que tá sacramentada. Acho que não vai dar para Botafogo, Fluminense, São Paulo, Vasco. E vamos falar do drama do rebaixamento. A rodada pro Fortaleza foi a rodada dos sonhos. Quem achava que já estavam definidos os 4 rebaixados, pode ter muita surpresa nessa reta final. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. A Golcase ativou a Totes Daily, então você tem a oportunidade hoje, por exemplo, de levar a garrafa Fresh por menos de R$130. As lancheiras por menos de R$150. Tá rolando, é a Go Black, meu amigo. A Golcase com muitas promoções nesse mês da Black. Então, aproveita. Eu deixo na descrição do vídeo, deixo no comentário fixado o link da Golcase para você aproveitar. E o meu cupom GOLJORGE continua valendo. Na hora de fechar a compra, tem desconto para você. São produtos oficiais dos grandes clubes do Brasil que você personaliza, coloca o nome, no seu nome, o nome de quem vai ganhar de presente. É um espetáculo. A Golcase é parceira do canal do Jorge Igor. É novembro, é o mês da Black e os preços, derrubados na Golcase. Bom, tenho muita dificuldade, sério mesmo, de verdade, é absolutamente genuíno o papo aqui. Tenho muita dificuldade para distribuir aqui percentuais de chances de título para Palmeiras e Flamengo. Eu sei que os matemáticos estão fazendo essas contas, né? Tava até vendo aqui, a matéria do GE que saiu nessa madrugada. Palmeiras 64% de potencial de título e 34% a matemática para o Flamengo. Aí são cálculos matemáticos aí. Eu tenho dificuldade, eu acho que numa disputa ponto a ponto, o Palmeiras com 65, o Flamengo com 64, os dois com elencos muito poderosos e os dois com uma final de Libertadores no caminho, entre eles, eu acho que tudo é muito igual, o rendimento ele é muito igual. Você vai discutir talvez modelo, característica, estilo de cada treinador, tudo bem, aí a gente tem um outro debate, mas quando a gente fala de rendimento, um tem 72% de aproveitamento, o outro tem 71% de aproveitamento. Um tem 20 vitórias, o outro tem 19 vitórias. Um tem 55 gols marcados no campeonato, o outro tem 59. São os 2 melhores ataques do campeonato. E por aí vai. São os 2 dos melhores mandantes do campeonato, né? O Bahia é o melhor mandante, o Palmeiras e o Flamengo vêm muito próximos. Então, é muito difícil cravar qualquer coisa. O Palmeiras ontem rodou o elenco para vencer o Juventude, porque era evidente que tinha que fazer isso, depois do desgaste de um time que teve que correr atrás de um 4-0 no tempo normal, desgaste, o Abel falou disso, desgaste físico, desgaste psicológico. Então, 8 mudanças para o jogo de ontem em Caxias do Sul e perfeito, né? Ele só manteve ali Carlos Miguel em relação ao jogo de quinta, Carlos Miguel, Murilo e Bruno Fux. O restante ele mudou todo mundo. O Gomes nem viajou. O Alan, que fez uma partida de gala quinta-feira contra a LDU, também nem viajou. E o restante, que foi titular na quinta-feira, começou no banco de reservas. E aí você teve o Kelvin ontem com 2 participações para gol. Você teve o Bruno Rodrigues, de novo marcando, muito legal, depois de tudo que o Bruno Rodrigues passou, ver o Bruno Rodrigues nesse nível. Um belíssimo gol do Felipe Anderson. E temos um ponto aqui importante para falar sobre o Palmeiras, tá? Carlos Miguel. Carlos Miguel ontem fez 10 defesas. Se você pegar dessas 10, 4 delas defesas difíceis, de um grau razoável de complexidade. Então, Carlos Miguel... mas nos 2 primeiros jogos ele tomou 6 gols. Nenhum eu acho que está na conta do Carlos Miguel. Os 3 do Maracanã e principalmente os 3 da altitude, com o fator altitude, com o erro de estratégia do Abel e com a postura lamentável que o Palmeiras teve em Quito. Nada disso eu acho que estava na conta do Carlos Miguel. E antes de começar a chuva de gols da LDU, o Carlos Miguel já estava fazendo defesas importantes lá em Quito. Então é uma grande notícia
num momento em que se fala até de uma possibilidade de volta do Everton a tempo da final da Libertadores. Como que faz? Porque o Everton já vinha tendo um período ali de altos e baixos, algumas críticas, algumas falhas, né? Um certo desgaste com a torcida. Aí chega o Carlos Miguel e o torcedor do Palmeiras, nesse primeiro momento, olha e fala: tá bom, tô gostando, como é que você tira? Né? Se o Carlos Miguel continuar tendo uma sequência de boas atuações, como a de ontem, uma belíssima atuação ontem, como é que você faz para tirar do gol, na final da Libertadores, um goleiro que tá passando toda a segurança, o goleiro que talvez no ano passe, é cedo para falar, por isso que eu tô dizendo talvez, porque são poucos jogos do Carlos Miguel, são 4 jogos, né? Flamengo, LDU, é isso. A volta da LDU, 4, 5 jogos. É cedo, mas, como é que você vai fazer para tirar, se até o final de novembro o Carlos Miguel tiver seguro no gol do Palmeiras, como é que você vai fazer para tirar e colocar o Everton de volta? É difícil, mas aí, meu amigo, o Abel é muito bem pago, muito bem pago e merecidamente para tomar esse tipo de decisão. Então, você olha para o que tem de tabela para cada time até a reta final, até o fim do Campeonato Brasileiro, é difícil você cravar alguma coisa, né? Eu vou pegar aqui os jogos que faltam para cada um, para a gente tentar fazer uma projeção aqui. Mas eu ainda acho muito difícil cravar, sinceramente, acho muito difícil. Vamos lá, o Palmeiras tem o Santos, o Mirassol, depois o Santos de novo, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Vitória e Ceará. Essa é a sequência. Então ele tem alguns jogos aqui mais complicados, o Mirassol fora de casa, Mirassol que não perdeu nenhum jogo como mandante no campeonato, é um jogo realmente mais difícil, mas se você observar a tabela do Palmeiras até o final, tirando o Mirassol, é só a galera da segunda metade da tabela do campeonato, da classificação do campeonato. Veja, o Santos 2 vezes, brigando contra o rebaixamento, um dos piores times do campeonato. Atlético Mineiro, brigando contra o rebaixamento. Fluminense brigando por vaga de Libertadores. Esse é um confronto lá de cima. Mirassol e Fluminense. São os 2 confrontos lá de cima. Depois, Grêmio, segunda metade da tabela. Vitória, hoje zona de rebaixamento. Ceará, segunda metade da tabela. É uma sequência de jogos interessante para o Palmeiras ser campeão brasileiro. Vamos ver a sequência do Flamengo. O Flamengo tem o São Paulo agora na Vila Belmiro. São Paulo brigando por Libertadores. Sim, joga na Vila. Joga na Vila, não é no Morumbi, eu não me enganei. Aí o Flamengo tem o Santos no Maracanã. Tem o Sport fora. Jogo na Arena e com muito rubro-negro carioca no estádio, né? Torcedor do Flamengo no estádio também, com certeza. Tem o Fla-Flu. Tem clássico, né? Um clássico de uma rivalidade maior e de um nível maior do que Palmeiras e Santos. Convenhamos. Fla-Flu é mais difícil para o Flamengo do que Palmeiras e Santos é difícil para o Palmeiras. Convenhamos, né? Tendência aqui é o Palmeiras ganhar as 2 do Santos. Red Bull Bragantino em casa, tentando aí com o Wagner Mancini escapar de um possível rebaixamento. Atlético Mineiro fora, Ceará em casa, Mirassol fora. O Flamengo também visita o Mirassol nesse Campeonato Brasileiro, também nessa reta final. É um pouquinho mais difícil a tabela do Flamengo, porque o Flamengo pega São Paulo da parte de cima da tabela, Fluminense da primeira metade da tabela e o Mirassol da primeira metade da tabela. O Flamengo pega mais times da parte de cima do que o Palmeiras na reta final. E o Flamengo tem um clássico mais complicado em tese do que o clássico que o Palmeiras terá e que vai repetir, né? Vai jogar 2 vezes agora contra o Santos na reta final. Então, assim, no detalhe, olhando tabela, olhando o fato de ter uma vitória a mais, né? Se rolar ali um empate em pontos, né? Imagina, o Palmeiras perde na próxima rodada, o Flamengo empata, eles empatam em pontos. O Palmeiras continuará à frente porque ele tem uma vitória a mais. Levando tudo isso em consideração e a própria tabela que a gente confirmou aqui, os jogos que faltam, dá pra gente dizer que o Palmeiras é o favorito? Assim, sutilmente. Levemente, porque o Flamengo é um time que faz frente ao Palmeiras, é um time que compete também num nível muito alto, que tem um elenco, na minha opinião, até melhor que o do Palmeiras, até mais preparado em termos de peças do que o Palmeiras para ser campeão brasileiro. Mas o vento ele parece estar um pouquinho mais a favor do Palmeiras para o Brasileirão. Agora, para a Libertadores, irmão, esquece. Esquece porque eu não consigo, é um jogo só, é o raio do jogo único, falta um mês.
Agora, pouco menos de um mês para esse jogo. Até lá pode acontecer tanta coisa. Essa sequência do Campeonato Brasileiro, ela tem impacto, a gente só precisa ver o tamanho desse impacto, mas é claro, né? Se você chega tomando porrada no Brasileiro, você chega com a tua moral mais baixa. Se você chega voando no Brasileiro, você dá um recado pro outro lado. Olha como eu tô chegando grandão pra final. Pra final, meu amigo, vai ser muito difícil cravar qualquer coisa. Eu acho que é uma final muito 50-50. Vamos pegar as últimas finais, por exemplo, vamos lá. 21 também eu acho que era uma final, talvez o Flamengo até fosse favorito em 21. Mas enfim, 22, o Flamengo era bem favorito contra o Atlético Paranaense e confirmou. Apesar de uma vitória apertada, uma expulsão que mudou a final, quando estava 0-0, do Pedro Henrique, se não me engano, mas enfim, o Flamengo ganhou o jogo. E era favorito, confirma. Fluminense e Boca. O Fluminense era favorito, era melhor do que o Boca tecnicamente. Também sofreu, precisou ganhar na prorrogação, aquela coisa toda, mas confirmou o favoritismo. Botafogo e Atlético 2024. Botafogo era favorito, com o Luiz Henrique e Almada, que desequilibraram o futebol brasileiro. Foi covardia, né? Botaram os dois para jogar, foi covardia. E o Botafogo foi campeão e confirmou o favoritismo. Nas últimas 3 finais, nós tínhamos um favorito claro e que confirmou o favoritismo. Não dá pra gente olhar para essas 3 finais e achar que a de agora é igual, que existe um favorito claro. Não dá, não tem, eu não vejo dessa forma. Então até lá, nós vamos voltar com esse papo, vamos voltar com essa resenha? Vamos, mas muito difícil, muito difícil cravar favoritismo para a final da Libertadores. Final que a GETV vai transmitir no dia 29 de novembro, você não pode perder com a nossa equipe direto de Lima, no Peru. Aliás, falar em GETV, hoje tem convocação do Ancelotti, às 2 da tarde a gente abre a live na GETV, a convocação é às 3, você vai acompanhar ao vivo a divulgação da lista para os amistosos contra Senegal e Tunísia, que serão agora nos dias 15 e 18 de novembro e que também terão transmissão da GETV. Por falar na GETV, ontem eu narrei o triunfo do Bahia de virada para cima do Red Bull Bragantino, 2-1. E antes de eu falar de Libertadores, de eu falar dessa briga direta por Libertadores, que eu acho que está consolidada, eu acho que vai ficar nisso aí, então vou chegar lá. Um depoimento aqui, pessoal. Eu fiquei muito feliz de narrar a volta do Everton Ribeiro e a participação direta dele no lance do segundo gol. Quando saiu o diagnóstico do Everton Ribeiro na última data FIFA, coisa de um mês, eu fiz vídeo aqui no canal, prestando a minha solidariedade e lembrando daquilo que eu passei, porque eu tive o mesmo câncer do Everton Ribeiro, o câncer de tireoide. E ver o Everton Ribeiro voltar a exercer a sua atividade, fazer aquilo que ama, aquilo que sabe, me fez lembrar do meu processo de 2021, que foi uma retomada mais longa que a do Everton Ribeiro, porque eu dependo da corda vocal para trabalhar e a tireoide fica perto da corda vocal e não dá para 3 semanas a voz estar perfeita, né? Você operou bem ali do ladinho. Então eu demorei 3 meses. Mas que bom que a corda vocal não é essencial para o trabalho do Everton Ribeiro. É importante, ele precisa se comunicar com os jogadores. Mas mais importante é o físico, é a bola no pé. E ele ontem, 3 semanas depois da cirurgia, volta, participa da jogada do gol, é importantíssimo para a virada. É o triunfo da vida, usei essa frase ali na narração e fiquei muito feliz. Eu fico muito feliz com as coincidências que não são coincidências, eu não acredito nisso. Eu acredito que existe uma razão maior para que as coisas aconteçam na nossa vida e justamente eu narrar esse momento da volta do Everton Ribeiro, justamente no jogo em que eu estava escalado para fazer o Bahia e Red Bull Bragantino. Então, Deus é muito generoso comigo, demais. Eu só tenho a agradecer e parabéns ao Everton Ribeiro. Cheguei a trocar uma ideia com o Everton Ribeiro ontem à noite, depois do jogo, e a gente está muito feliz aí, né? Eu fico muito feliz de ver o Everton Ribeiro retomando com a sua família, recebendo todo o apoio dos amigos, das pessoas que amam, e isso é fundamental nessa hora, na hora que a cabeça está a milhão, você precisa ter esse suporte, eu sei que ele teve, porque ele tem uma família maravilhosa. Bom, e o Bahia é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. O Bahia tem 39, dos 52 pontos que o Bahia tem no campeonato, 39 ele fez dentro da Casa de Apostas Arena Fonte Nova. 39. Ele tem mais pontos como mandante do que o Palmeiras, do que o Flamengo. Verdade que você tem que olhar a questão de jogo a menos, né? Porque ele já fez 31 jogos, o Palmeiras e o Flamengo ainda vão pagar jogos que estão devendo na data FIFA agora, mas é uma baita campanha. Os últimos 5 jogos em casa, 5 vitórias. E só 1 gol sofrido nesses 5 jogos. Ele ganha do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio, do Inter e do Red Bull Bragantino ontem. E só ontem ele tomou gol nesses 5 jogos. E foi buscar uma virada
dramática no final, com 2 gols do William José, que já tem 18 gols na temporada, artilheiro. É um atacante que eu acho que é subestimado, tá? Eu acho que é bem subestimado o William José. Não é um atacante extra classe, mas é um atacante de um nível muito bom e está provando isso na temporada do Bahia. Eu vejo com muita dificuldade Mirassol e Bahia perderem as vagas diretas, já que o G4 está virando G5, porque eles oscilam pouco. O Mirassol empatou com o Botafogo em casa, é verdade, mas ele segurou um adversário, um rival direto. Foi o primeiro jogo apenas que o Mirassol não marcou gol em casa dentro desse Campeonato Brasileiro. Manteve a sua invencibilidade como mandante. Então, Mirassol e Bahia têm os seus mandos de campo como grandes trunfos. Eles não oscilam dentro de casa. E aí tem que beliscar ponto fora, né? E Botafogo, Fluminense, São Paulo, esses times oscilam muito mais. O Fluminense ontem teve uma atuação horrorosa, horrorosa. O Fluminense cada vez mais dependente do Lúcio. Horrorosa atuação ontem em Fortaleza. O Botafogo é um jogo péssimo, outro jogo mais ou menos. Também o Botafogo não tem feito jogos bons. É um jogo horroroso, um jogo mais ou menos. Um jogo terrível, um jogo mais ou menos. Mas ele está se mantendo ali, porque tem qualidade do seu elenco, apesar do elenco ter sido enfraquecido em relação ao ano passado, mas ele está conseguindo se manter ali numa condição de 6º lugar hoje, de tentar uma vaga indireta. São Paulo é um time que também vem oscilando bastante. O Vasco deu uma arrancada, mas ontem já perdeu pontos dentro de casa, já foi derrotado dentro de casa, numa noite muito ruim, e quando o Diniz foi tentar melhorar o time, piorou com as mudanças. Então, eu acho que tudo caminha para que as vagas diretas, as últimas vagas diretas, fiquem com Mirassol e Bahia, porque são times que oscilam bem menos do que os seus concorrentes diretos na tabela, os que eu citei que vêm logo abaixo. E para rebaixamento, meu amigo, para rebaixamento a parada é a seguinte, do Ceará para baixo, acho que o Grêmio com 39 também tem que ficar com as barbinhas de molho, mas do Ceará para baixo, irmão, tá todo mundo no desespero, a rodada para o Fortaleza foi maravilhosa. O Fortaleza reduz para 5 pontos a distância de saída da zona de rebaixamento. Ele ganha pontos, ele ganha 1 ponto no confronto direto contra o Santos, então ele segura esse Santos, que é justamente esse primeiro time fora. O Vitória perde, o Juventude perde, Inter e Atlético Mineiro que se enfrentam, empatam e nenhum dos dois sobe muito. O Red Bull Bragantino perde e cai para o 14º lugar, está só caindo na tabela. Red Bull Bragantino trouxe o Wagner Mancini para escapar do rebaixamento. Um cara que tem 8 rebaixamentos no currículo. 8. Coincidentemente, 8 é o número de jogos pelos quais o Wagner Mancini assinou um contrato com o Red Bull Bragantino, para treinar o time nos últimos 8 jogos do campeonato. Enfim, é uma história bem curiosa. E o Red Bull Bragantino ontem fez um jogo, eu narrei Bahia e Bragantino, um jogo de imposição física no primeiro tempo, marcação alta, não deixou o Bahia jogar no primeiro tempo, Mosqueira pelo lado esquerdo, parecia um trator passando por cima da defesa do Bahia, inclusive assim faz a jogada do gol, e o fôlego cai no segundo tempo. Quando o fôlego cai no segundo tempo, o time não consegue sustentar o nível de atuação, o Bahia vai lá e vira o jogo por ter mais qualidade individual, principalmente depois que o Everton Ribeiro entrou, do que o Bragantino. Eu ainda acho que Santos, Inter, Atlético, esses times podem escapar pela ruindade dos demais, que são ainda piores, né? O Vitória é ainda mais frágil, o Juventude é ainda mais frágil, mas o Fortaleza, cara, que também é um time com fragilidades, o Fortaleza começou a pegar um embalo agora com o Palermo. E aí é o seguinte, o próximo jogo é clássico com o Ceará. Se ganha o clássico, irmão, se ganha o clássico, esquece. Esquece. E clássico a gente sabe que iguala as coisas, né? E o Ceará também não está fazendo uma grande campanha no campeonato. Se o Ceará perde ontem, ele estava com 35. O Ceará terminaria a rodada a 4 pontos da zona de rebaixamento. Então a vitória ontem, fundamental para tirar um pouquinho do nó e com a corda menos apertada para o clássico. Mas aqui a conta me parece que vai ser bem baixinha do rebaixamento, a coisa dos 45. Ontem eu fiz um vídeo aqui. Para mim, o Santos não tem futebol para fazer 45 pontos. O Internacional não tem futebol para fazer 45 pontos. O Red Bull Bragantino não está mostrando futebol para fazer 45 pontos. O Atlético Mineiro não está mostrando futebol para fazer 45. Acho bem complicada essa expulsão do Vitor Hugo ontem, mas enfim, estou pegando no geral. E o Atlético ainda vai ter uma final de Sul-Americana, onde ele vai colocar muita energia, porque a SAF está precisando de um título, precisando de dinheiro, precisando dar resposta para o torcedor, precisando, né, aliviar um pouquinho a pressão. Então, mas também não vejo fazendo 45 assim com facilidade. Então essa conta vai ser muito baixa. Acho que os rebaixados vão cair com pontuações
bem baixas. E os que escaparem vão escapar distante, alguns dos 45. A nota mágica, o número mágico, muita gente vai manter a equipe na Série A, mas não vai atingir os tais 45 pontos mágicos. É o que eu vejo. Nessa reta final, eu acho que o Sport e o Juventude já estão decretados como rebaixados, mas Fortaleza e Vitória estão na briga. Fortaleza e Vitória estão na briga. Se você pegar aqui a próxima rodada, amigo, tem Vitória e Internacional. No Barradão. O Internacional faz um campeonato paupérrimo. É um jogo pro Vitória ganhar. Esse jogo é acessível pro Vitória. É acessível. O futebol que o Inter joga no campeonato é horroroso. O Inter é um dos piores times do campeonato brasileiro. Em termos de desempenho, rendimento, é uma coisa tenebrosa. O Inter ontem jogou boa parte da partida com um a mais dentro de casa. Não conseguiu ganhar do Atlético Mineiro, um time que está na mesma faixa de tabela que ele. Então, e o Fortaleza depois, né, no meio de semana, pega o clássico contra o Ceará. Aí depois o Vitória recebe o Botafogo. O Vitória vai fazer os próximos 2 jogos dentro do Barradão. Esse Botafogo extremamente oscilante, nada confiável. E o Fortaleza recebe o Grêmio. Confronto acessível, outro time que está próximo na tabela. O Fortaleza faz os 2 próximos jogos no Castelão. O Vitória faz os 2 próximos jogos no Barradão. E o Santos tem Palmeiras e Flamengo nos 2 próximos jogos, nas 2 próximas rodadas do campeonato. Palmeiras no Allianz Parque, Flamengo no Maracanã. É a sequência, é a semana que pode mudar a zona de rebaixamento, que pode virar de ponta cabeça essa zona de rebaixamento e botar o Santos lá dentro. É bom o Santos abrir bem o olho. Bem o olho. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa semana para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo. Além da convocação, tem a convocação hoje às 2 na GETV e tem o Panela Sport TV que começa às 5. Você pode assistir tanto no Sport TV quanto na GETV. Aqui no YouTube fica a live para você acompanhar. E eu vou participar hoje do Panela Sport TV que vai repercutir a rodada e principalmente a convocação do Ancelotti que vai estar fresquinha, vai ter acabado de acontecer. Eu, o Fred, o Balada e o Elano é o nosso convidado hoje. Grande Elano, campeoníssimo pelo Santos e mundo afora. É isso aí. Então nos vemos às 5 hoje no Panela Sport TV. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!